Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Olá, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Falta uma semana para as eleições. É hora de atualizar os cenários para a disputa presidencial e formação do Congresso, com análise dos impactos para o agronegócio brasileiro. Você vai ver também: Banco Central dos Estados Unidos eleva a taxa de juros para tentar conter a inflação. Já no Brasil, o Comitê de Política Monetária mantém a Selic em 13,75% ao ano. E você sabe como esse contexto de juros impacta na tendência do dólar daqui para frente? A gente te conta nessa edição. E mais, chuvas chegam em áreas do centro-sul do Brasil e o plantio da soja avança. Paraná é o estado com os trabalhos mais adiantados. No mercado de café, Conab reduz produção brasileira em 3 milhões de saca por conta de problemas climáticos. Tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. No próximo fim de semana, os brasileiros irão às urnas para decidir quem será o próximo presidente, governador, assim como os senadores e deputados federais e estaduais. Além da vaga de presidente da República, estão na disputa 27 cargos para governadores de estado e do Distrito Federal, 27 senadores e 513 vagas para deputado federal. No caso dos deputados estaduais e distritais, o número de vagas nas assembleias legislativas e na Câmara Legislativa varia de acordo com a representação dos estados na Câmara dos Deputados. É hora de atualizar os cenários para a disputa presidencial, formação do Congresso e mais das eleições, com análise dos impactos para o agronegócio brasileiro. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, seja muito bem-vindo. Um grande prazer estar aqui. Mais uma vez agradecemos a sua presença. Leonardo Barreto, diretor da Vector Relações Governamentais e Institucionais. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Kellen. Prazer estar aqui com você e com o Christopher. Da mesma maneira. E vamos começar então. Christopher, a primeira pergunta é para você. Qual é o cenário da disputa presidencial a uma semana das eleições? Olha, evidentemente, eleições sempre tem um elemento de incerteza, mas hoje acreditamos que o ex-presidente Lula é favorito para prevalecer nessa disputa. Essa eleição ficou um pouco mais difícil de cravar pela simples razão que a economia vem melhorando melhor do que esperado. Mas o que nós estamos vendo nas pesquisas é que essa melhora econômica não está se traduzindo em votos para o presidente Bolsonaro. E ao longo dos últimos 3, 4 semanas do tempo de televisão do horário eleitoral gratuito, a vantagem que o Lula tem sobre o ex-presidente Lula tem se mantido razoavelmente estável, e ao longo dessa última semana, o ex-presidente Lula tem aumentado um pouco na medida que eleitores do Ciro e da Simone Tebet parece que estão parcialmente migrando para ele num chamado de voto útil. Então, entrando para esse primeiro turno, existe a possibilidade do Lula prevalecer já no primeiro turno. Achamos que não vai acontecer, até olhando o tipo de pesquisas que mostram ele ganhando no primeiro turno, mas como um todo, hoje, nós na Eurasia vemos uma probabilidade de 70% do Lula prevalecer. A gente aumentou essa probabilidade, que estava em 65% só a semana passada. A grande dúvida, eu acho, Kellen, é o fato onde é que está a realidade. Nós temos pesquisas mostrando o Lula na frente 16 pontos e outras pesquisas mostrando um empate entre os dois. Então, existe um grande debate sobre a confiabilidade das pesquisas eleitorais. Do nosso ponto de vista, acredito eu que pesquisas como IPEC e Datafolha sobreestimam o voto do ex-presidente Lula, porque eles não capturam bem o grau de abstenção entre eleitorado de mais baixa renda e menor escolaridade. Mas se a gente pega a média de todas as pesquisas, o Lula está na frente uns 10, 11 pontos no segundo turno, não é uma vantagem pequena. Então, acho que a probabilidade do ex-presidente Lula prevalecer está aumentando.
Média de todas as pesquisas, você está considerando um ponto bastante importante, porque nós, eleitores, também vemos com essa sensação, por que tanta variação em diferentes pesquisas, né? Esse é um ponto oportuno de ser abordado aqui no nosso bate-papo. Obrigada, Christopher, pelas colocações iniciais. Quero saber de você, Leonardo, qual é a sua visão, qual o cenário hoje, a uma semana das eleições, no que se refere à disputa presidencial. É uma percepção parecida com a do Christopher. E eu poderia acrescentar aí ao cenário que nós estamos trabalhando aqui na Vector, que a melhor maneira é encarar essa eleição dentro de uma faixa. Eu imagino que o teto do Lula hoje seja por volta de 45, o piso do Bolsonaro 35, e qualquer combinação entre eles dentro dessa faixa de 10 pontos é um resultado que pode ser esperado para o dia 2 de outubro. Eu acho que os institutos eles não podem dar muito mais do que isso. Para vocês terem uma ideia, nós realizamos aqui na Vector uma agregação de pesquisas estaduais, né? Ou seja, aquela pesquisa estadual que tem uma pergunta para presidente. E embora, mesmo nessa última semana, a gente captou um viés, tenha captado um viés para Lula, eles vinham praticamente empatados até terça-feira. E aí, de ontem para hoje, enfim, principalmente com a entrada de pesquisas do IPEC, essa diferença subiu um pouco para 5 pontos entre eles, né? Uma coisa de 42 a 38, a 37. Então, essa é uma eleição que tem um potencial de imprevisibilidade, de incerteza muito grande, inclusive pelas razões já apontadas, né, da gente não saber o quanto que vai ser o nível de comparecimento, da gente não saber esse deslocamento de voto útil, se ele está acontecendo, como é que ele vai acontecer ou não. A nossa impressão é que uma boa parte do voto do Ciro, que poderia ir para o presidente Bolsonaro, já tenha ido, né, perdão, para o presidente Lula, né, para o ex-presidente Lula, já tenha ido, e isso explica também um pouco o baixo desempenho do Ciro nessa campanha. Então, a gente prefere trabalhar com um cenário mais conservador, 45 a 35, sendo que combinações nessa faixa de 10 pontos são possíveis. Muito bem, então a gente tem aqui a opinião do Christopher, a opinião do Leonardo, e as indicações de vocês apontam para uma disputa bastante acirrada, e ambos estão concordando que, a partir das informações que os senhores obtiveram, há um favoritismo para o ex-presidente Lula. A minha pergunta agora vai para você, Christopher. Eu gostaria de saber, na sua avaliação, se com os dados que você tem em mãos hoje, a gente vai ter a disputa de um segundo turno, ou você acredita que, em função desse movimento sinalizado como a utilização do voto útil, há alguma chance do pleito não avançar para um segundo turno? Essa é uma condição que eu gostaria de ouvir você. Não, perfeito, Kellen. Olha, ainda acreditamos que vai ter um segundo turno, sim, mas reconhecemos que as chances do Lula prevalecer no primeiro turno aumentaram. A gente olha as pesquisas nesses últimos 10 dias, a gente vê claramente que o ex-presidente Lula, em média, está subindo as suas intenções de voto no primeiro turno, está tendo um pequeno desaguamento do voto para Ciro e Simone. Concordo com o Leonardo, parece que o voto um pouco mais lulista dentro do Ciro tem migrado para o Lula nessa última semana, mas a gente olha todas as pesquisas, não é? Nós só temos 2 pesquisas que estão mostrando o ex-presidente Lula com mais de 50% dos votos válidos, que é o IPEC e a Datafolha, não é? E essas pesquisas são pesquisas face a face. Eles têm um bom track record historicamente, mas eles subestimam a esquerda, como eu coloquei, uns 3 pontos percentuais, porque, em comparação com as pesquisas telefônicas, eles conseguem capturar melhor o voto de menor renda, menor escolaridade, mas esse grupo de eleitores é que se abstém mais no dia da eleição. Então, se a gente descontar uns 3 pontos desses institutos, o ex-presidente Lula ainda não está com 50% do voto válido. Então, a pergunta é se, nessa próxima semana, esse ímpeto, esse movimento de voto útil pode ter mais continuidade na reta final da campanha. Hoje a gente acha improvável, mas 2, 3 semanas atrás a gente respondia que a chance de vitória no primeiro turno estava bem baixa.
mais próximo de 10%. Hoje está chegando mais próximo de 25% nas nossas contas. Mas a gente reconhece também que cravar o primeiro turno é intrinsecamente difícil. A gente tem modelo de previsão eleitoral, a gente pode cravar resultado, a probabilidade de vitória final com base de evidências comparativas. Cravar esse fenômeno do voto útil é intrinsecamente mais difícil antecipar. Então, eu diria que eu tenho menos convicção nessa aposta do primeiro turno e mais convicção no favoritismo do Lula na eleição como um todo. Entendo. E a gente já vai passar para você, Leonardo. Eu só gostaria de fazer aqui um ponto com você, Christopher, para aprofundar o entendimento do que baseia essa análise que você nos traz. Eu, como jornalista, viajo muito pelo Brasil e, obviamente, cobrindo agronegócio. Então, partes do país em que estive recentemente, a gente vê um movimento bastante afastado do ex-presidente Lula e muito mais próximo do candidato Bolsonaro. Eu gostaria de entender, no mapa do Brasil, onde estão os votos, onde está o favoritismo de Lula na sua avaliação? Eu acho que essa eleição, o que você acabou de colocar é emblemático, nós estamos vendo em várias regiões. Nós vemos o presidente Bolsonaro com uma base muito mobilizada, capacidade de trazer pessoas para as ruas. A gente vê isso nos comícios com o qual o presidente participa, vemos isso pelo o número de pessoas que foram para a rua nas manifestações do dia 7 de setembro, enquanto que o ex-presidente Lula não tem capacidade de mobilização tão grande. Mas eu acho que isso é em função das respectivas bases de apoio dos dois candidatos. O presidente Bolsonaro tem uma base de apoio mais forte entre o eleitorado da classe média, as pessoas que ganham acima de 2 salários mínimos com escolaridade mais elevada. Geralmente são essas pessoas que vão para as ruas, vão para os comícios. O eleitorado onde o Bolsonaro, o ex-presidente Lula está muito mais forte, é os que ganham até 2 salários mínimos com escolaridade menor. Tradicionalmente, essa gente não vai para a rua para poder se manifestar. E então nós temos um viés de amostra, que podemos dizer, em termos de evidências de mobilização. E o presidente Bolsonaro tem um elo muito forte com o eleitorado dele. É uma base mais mobilizada do que do ex-presidente Lula. Então, eu acho é um erro analítico olhar a capacidade de mobilização como um sinal de representatividade do eleitorado como um todo, né? Então, eu acho que esse é um pouco a sensação, talvez, no campo bolsonarista, que as chances do presidente prevalecer são maiores do que de fato são na nossa leitura. Obrigada. E a gente se baseia olhando a média de todas as pesquisas, né? Muito obrigada, Christopher, pelo esclarecimento. Passo agora para você, Leonardo. Gostaria de saber se você acredita que a gente vai ter uma disputa em segundo turno e se sim, vamos ter uma disputa em segundo turno. A pergunta é, Ciro e Simone Tebet vão apoiar alguns dos candidatos, ficarão neutros? Para onde vão os votos deles nessa conjuntura de um segundo turno, se é que você acredita nela? Sim, eu acredito que vai haver um segundo turno. E é muito curioso porque essa questão talvez não tanto do apoio, mas um pouco do rescaldo dessa estratégia muito agressiva que o PT exerceu sobre os eleitores do Ciro Gomes, é um dos fatos novos para o segundo turno. Acho que uma questão que todo mundo se coloca é se o segundo turno é realmente uma nova eleição ou não, né? Não é uma nova eleição, os candidatos partem, né, de pontos diferentes, né, já medidos pelas urnas no dia 2, mas você tem mais um mês para a ocorrência de eventos novos, né? E me parece que um desses eventos novos que vão marcar o segundo turno é exatamente como é que os eleitores do Ciro Gomes, em especial, vão reagir a essa atuação muito agressiva, né, que o PT teve para obter os votos do Ciro ainda no primeiro turno, né, inclusive classificando ele de fascista, enfim, claro que o Lula não fala isso, né, isso vem pelos gabinetes do ódio que o PT também alimenta, né, pelas redes sociais, e aí isso pode ter algum tipo de impacto, né, naquilo que no marketing político o pessoal normalmente chama de efeito bumerangue, que é quando você passa muito do ponto, né, e depois você vai precisar do apoio. Agora, provavelmente, os eleitores, a campanha do PT se sentiu mais à vontade de agredir mais o Ciro Gomes, porque desistiu de um apoio dele, né, pelo menos um apoio declarado, no eventual segundo turno, né, então não tinha nada a perder e acabaram indo nesse sentido.
Agora, eu acho que o segundo aspecto que é importante para esse segundo turno é entender o que o Bolsonaro vai apresentar de novidade para poder virar um jogo que hoje é desfavorável a ele, né? E aí, provavelmente, continuar com a estratégia de concentrar na campanha negativa contra o Lula, talvez não seja uma estratégia que vá dar tanto efeito, porque, enfim, a gente viu aí o ex-presidente Lula não desceu do patamar de 40 pontos, né? Então, provavelmente, o Bolsonaro e seu comitê de campanha deveria reunir uma equipe e entender assim, que proposta nova nós podemos fazer para conseguir mobilizar as pessoas, especialmente os eleitores mais fragilizados do ponto de vista da posição dele, né? Mulheres, jovens e pessoas que moram na região Nordeste. Enfim, deveria haver, ou deve haver, algum tipo de comunicação mais propositiva, sendo que a campanha negativa feita contra o Lula, que é muito pesada também, até agora não surtiu o efeito que ele imaginava. Interessante os pontos que você coloca, ou seja, um segundo turno, nas suas palavras, não é uma nova eleição, mas há um espaço de tempo para que eventos novos se catalisem em eventuais mudanças num panorama nacional. Aí você toca no aspecto de mulheres, de jovens, de alguns eleitores do Nordeste, e a minha pergunta para você é, a economia, ainda para você, Leonardo, a economia deu sinais de melhora, a gente vê elementos desde redução da taxa de desemprego, previsão de incremento do PIB, redução em expectativa de inflação, todos esses elementos eram apontados como uma fortaleza do atual presidente Bolsonaro na hora de pleitear votos. O atual auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, me perdoe, essas questões não surtiram o efeito esperado, precisa de uma atitude mais intensa para que eventualmente haja uma mudança no segundo turno, é isso que você quer dizer, Leonardo? Eu acredito que essas medidas surtiram efeito, né? Um efeito até forte, se a gente for voltar até novembro de 2021, o ótimo bom do presidente Bolsonaro estava em 19, né? Hoje está em 35. Então foi uma mudança muito importante. Para ele estar naquele patamar que as pessoas consideram seguro para uma reeleição, ele precisaria alcançar 40, né? Então ele está ali na zona cinzenta mesmo, né? O primeiro objetivo estratégico da campanha do presidente Bolsonaro era chegar no segundo turno. Né? Me parece que esse objetivo ele vai ser cumprido. Tá? E aí, você dando mais tempo, né, mais espaço para que esses eventos de melhora da economia façam efeito sobre a popularidade, é um aspecto que joga a favor do presidente Bolsonaro. Né? Só que hoje, a economia, ela prepara um terreno para que as mensagens do presidente Bolsonaro possam ter mais aderência do que teriam se as pessoas estivessem em situação de desalento, né? Então, ele prepara um espaço para a campanha trabalhar, né? Eu acho que a economia conseguiu entregar isso, né? Falei assim, olha, conseguimos entregar uma condição para que a campanha possa fazer o seu trabalho. E aí eu acho que agora você tem, o que resta ao Bolsonaro, né, e aos candidatos de uma maneira geral, concentrar na comunicação, né, concentrar na discussão e estruturas de apoio, né, nos estados para um mês que vai ser muito intenso. Muito obrigada, Leonardo. Christopher, eu volto com você e a gente aqui iniciou uma discussão sobre economia já com o Leonardo, passando por alguns aspectos que vocês já colocaram, né, de uma disputa que deve ir para o segundo turno, que há elementos que podem transformar esse cenário político e a gente vai se debruçar sobre eles a partir de agora. Um dos aspectos que mais causa ansiedade no agro brasileiro é também tentar entender qual vai ser a política econômica do próximo governo, seja ele um governo de Lula ou seja ele um governo de Bolsonaro. Os planos de governo apontam um Lula com algumas indicações de maior presença do Estado, o de Bolsonaro, mais mercado. Aí nós vimos nessa semana o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciando apoio ao candidato Lula. E Meirelles é um defensor do teto de gastos. Lula já disse que não manteria o teto de gastos ou deu sinalizações nesse sentido. Qual a política econômica esperada para Lula e para Bolsonaro em um próximo governo, na sua avaliação, Christopher? Não, perfeito. Boa pergunta. Olha, assim, a manifestação, primeiro a manifestação do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
o pai do teto dos gastos, o que isso significa para sinalizações de um possível governo Lula. Eu pegaria uma certa cautela. Eu acho muito difícil ele ser o ministro da Economia de um eventual governo Lula. Eu acho que a gente caminha para um cenário onde um governo do PT claramente sinaliza para um aumento de gastos. O Lula tem deixado claro assim, que ele deve priorizar aumento de gastos no campo social para combater a fome, aumentar investimentos públicos, e sabemos que tem várias pressões de gasto que vem desde o aumento do salário mínimo para aumento do salário para funcionalismo público. Então, o grande desafio do governo Lula é como você encaminhar um aumento de gastos sem ter que aumentar a carga tributária para cobrir esses gastos ao ponto de minar a produtividade da economia brasileira e sem gerar uma preocupação da sustentabilidade da dívida, que a gente sabe que quando isso acontece, o câmbio desvaloriza e tem todo um efeito cascata negativo. Nós estamos menos preocupados sobre o manejo desses difíceis desafios no primeiro ano, porque acredito que, se Lula prevalecer, ele vai ter um certo grau de moderação no aumento de gasto no primeiro ano de governo, não dando aumento muito grande para o salário mínimo, e nem dando aumento para salários para servidores públicos. E focando mais no social, mantendo os R$600, um complemento e provavelmente um aumento do investimento público. E aí vai encaminhar uma reforma tributária, uma nova regra fiscal, que a reforma tributária vai ter alguns elementos construtivos, olhando praticamente a unificação do IVA, que é uma proposta longa, eu acho que um governo PT pode encaminhar. Mas para um governo petista, muito vai depender se a economia recupera e o cenário externo está favorável, que permita uma recuperação da receita. Se essa receita não vir, aí sim o Lula está num corner muito difícil, onde essas pressões de gasto acumulam e preocupações da dívida, o aumento de carga pode ser colocado na mesa. E também sabemos que é um governo que vai ter uma intervenção maior usando estatais e bancos públicos, não é? Mas o grau de deterioração do ambiente de negócios vai depender, em parte, do cenário externo e doméstico da recuperação da economia brasileira. O Lula precisa a economia recuperar e a receita vir para poder manejar esse aumento de gastos sem gerar uma preocupação da dívida. Do lado do governo Bolsonaro, acho que teremos uma continuidade da política econômica atual, onde aumento de receita se traduz mais para redução de carga do que aumento de gasto, mesmo que venha algum aumento de gasto, e também o segundo mandato acho que foca numa agenda de privatizações, e acho que se o presidente prevalecer na reeleição, a privatização da Petrobras entrará na mesa, e aí toda uma composição do que fazer com essa receita da vendas estatais, direcionado parte para investimentos, parte para social e parte para pagamento da dívida. Então acho que é uma agenda macroeconômica mais construtiva, mas do lado do PT, o debate talvez não é se vai haver uma expansão de gasto, é o quanto que vai vir e o quão moderado vai ser. Eu acho que vai ser mais moderado no primeiro ano, mas as pressões se acumulam ao longo do tempo. Muito obrigada, Christopher. Leonardo, o setor agropecuário tem manifestado preocupações, tem viajado bastante pelo Brasil e as preocupações principais vêm de percepção de que há um risco elevado num eventual governo do PT com intervenções em exportações agrícolas. Eles querem entender qual vai ser a política econômica se o PT levar a eleição. Mas eles também querem entender qual vai ser o perfil do governo Bolsonaro na política econômica se Bolsonaro vencer a eleição. Qual a sua visão, Leonardo? Olha, essa é uma preocupação legítima porque o Christopher colocou uma coisa muito importante. O governo do PT provavelmente vai aumentar ou vai buscar aumentar gastos e você tem que equacionar essa questão também pelo lado da receita, né? Um dos assessores econômicos do PT, em debate recente, disse que a reforma tributária tem que transcender, inclusive, questões ligadas a apenas a simplificação, organização da carga tributária, né? É preciso também discutir fontes de receita. E a gente sabe que reforma tributária, no fundo, é um conflito distributivo, né? Enfim, os setores, inclusive, brigando entre si para verificar quem vai pagar a maior parte da conta, né? Por exemplo, hoje, a PEC 45, que teve lá no Congresso, né,
ela era defendida principalmente pelos setores industriais, né? O setor agrícola não via com bons olhos. Então, a gente tem provavelmente um conflito distributivo pela frente, né? E o setor agrícola pode ser, sim, via chamado a prestar a pagar um valor maior do que paga hoje, né? E isso tudo a depender também, como o Christopher colocou, de como o desenho vai acontecer no cenário internacional. E também vai depender, e acho que essa é uma variável importante, aí, enfim, como é que o Congresso vai lidar com isso, né? Porque o Lula pode ter essa pretensão, mas provavelmente ele vai encontrar um Congresso de centro-direita, de centro-conservador, né? Então vai ter que negociar num mecanismo aí de checks and balances com o Congresso, e provavelmente isso vai ser discutido no debate político. Muito bem, só para ver se eu entendi, gostaria só de um pouquinho mais de detalhes sobre a sua visão sobre riscos eventuais de um governo da esquerda fazer intervenção nas exportações, criando barreiras a livre exportações, por exemplo, do setor agrícola. Dado que essa é uma grande preocupação da nossa audiência, qual é a sua visão, Leonardo? Olha, isso não há proposta ainda, e a gente sabe que a gente tributar a exportação, né, é algo que pode gerar conflito, né? Por exemplo, na Argentina, isso leva sempre a uma paralisação do país, né? E é muito complicado a gente falar disso. Mas o fato você vai ter um conflito distributivo no Congresso Nacional quando a reforma tributária foi enviada. Né, você tem claramente setores que hoje dizem que são sobretaxados, e são mesmo, e setores que conseguiram uma condição tributária, inclusive para se tornar competitivo. Aliás, se a gente olhar para o nosso sistema tributário, né, cada um tem a sua própria regra. E esse processo de uniformização é um processo que pode ser doloroso para vários setores, né? Então, provavelmente no início do ano que vem, todos os setores vão estar armados, né, para enfrentar essa discussão, e acho que uma das coisas que, a não ser que a economia bombe muito, né, que as exportações melhorem, um novo ciclo positivo de commodities, que gere arrecadação, que despenda, né, que exima o PT de botar a mão nessa cumbuca, né, enfim, se isso não acontecer, é muito difícil que a gente não inicie um debate distributivo que pode, sim, né, sobrar para o agro. Muito obrigada, Leonardo. A gente vai se encaminhando para a última rodada. E aí, Christopher, eu gostaria de ouvir de você duas questões principais. Qual é o cenário para o agro brasileiro numa vitória de Bolsonaro? Qual é o cenário para o agro brasileiro numa vitória de Lula? E se você também concorda com o Leonardo sobre a formação do Congresso. O Leonardo falou em um perfil de centro-direita. Isso importa até porque o Legislativo tem ganhado muita relevância, né, na decisão de pautas que são bem caras para o agro brasileiro. É quase que um 3 em 1 para você aí. Não, perfeito. Então, alguns pontos bem rápidos. Primeiro, concordo com o Leonardo que o risco para o setor agro está mais no aumento de tributos e não restrições a exportações. O setor agro é um vetor muito dinâmico na economia brasileira. Acho que o PT vai ter muita cautela de não ter que, não minar esse dinamismo no seu governo. Do lado do tamanho da mordida, a carga tributária que a gente pode esperar, que vem de uma reforma tributária do PT, assim, aqui eu acho que o Congresso pode sim colocar algumas restrições, porque eles devem resistir aumentos de carga muito elevado, né? Acho que o PT hoje está com uma discussão de taxar dividendos, isso é provável, talvez juros sobre capital próprio, grandes fortunas muito difícil poder fazer, mas o Congresso é sensível à pressão do setor privado, setores não só do agro, mas também das indústrias, para não ter uma elevação de carga demasiada. Então isso já era um problema para um governo do PT, porque se o Congresso reluta em aumentar a carga muito, o espaço para mais gasto também é reduzido. Então, algum aumento de carga virá, mas não acho que vai ser abusivo, mas vai ter muito ruído nesse processo todo. E o Congresso tende a ser mais do centro também. A esquerda deve crescer, o PT deve fazer uma bancada razoavelmente grande,
Então, a soma dos partidos da esquerda vai de 120 para 160 deputados na Câmara dos Deputados, mas o Lula vai ter que negociar com os partidos de centro, que são sensíveis a essas demandas do setor privado não ter aumento de carga. Então, eu acho que a percepção de risco para o setor agro está mais elevada do que de fato vai ser se o Lula prevalecer. E eu tenho um aspecto positivo só, que a reputação brasileira no setor ambiental lá fora vai melhorar bastante de cara. Injusto, não importa. A percepção do governo Bolsonaro está péssima lá fora. Então, o risco de sanções ou medidas da Europa para restrições de produtos agrícolas brasileiros, né, usando a justificativa ambiental, esse tipo de risco deve ir embora no governo Lula. Christopher, muito obrigada pelos esclarecimentos. Leonardo, a sua avaliação, qual é o cenário com o Bolsonaro no governo, no novo governo e efeitos para o agro, qual é o cenário para o Lula? E a gente gostaria de ouvir as suas colocações finais. Primeiro, é um belo insight do Christopher, e é muito importante, né, que essa questão da imagem ambiental hoje é um elemento de risco poderosíssimo, né, em todos os fóruns internacionais que avaliam riscos, a questão ambiental é top, né, é um dos principais aspectos. E o governo Bolsonaro, pelo menos no campo da narrativa, fez muito pouco, né, para trabalhar essa questão. Mas aí tem o lado inverso também, né, que é você ter uma política ambiental no governo Bolsonaro, no eventual governo Lula, que acabe trazendo mais restrições também, né. Claro que o agro busca também uma maneira de superar de forma sustentável essas questões, né, mas também é possível que alguma legislação de aumento de restrição possa vir. E, ao final, o ex-presidente Lula, se for eleito, ele vai tentar recuperar o orçamento, né, essa é uma questão importante, e é uma questão tão importante que o futuro do governo dele provavelmente depende disso, né, ele vai tentar retomar um pouco daquele velho presidencialismo de coalizão que ele deixou em 2010, e isso vai definir muito a capacidade de barganha que ele vai ter com o Congresso, né? E no caso do Bolsonaro, a expectativa, inclusive, é que a gente possa até caminhar para um modelo híbrido de desenho institucional, onde o Congresso formalize na Constituição as atribuições que hoje tem, né? Tá certo. Então, assim, esse desenho institucional vai ser muito importante para definir o futuro dos dois governos. Quero agradecer demais a vocês pelos esclarecimentos, por dividirem aqui análises e perspectivas para o nosso Brasil a partir das eleições da próxima semana. Agradeço a você, Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Seja muito bem-vindo, volte sempre ao Hora H do Agro. Um grande prazer estar aqui. Da mesma forma, Leonardo Barreto, diretor da Vector Relações Governamentais e Institucionais. Leonardo, volte sempre. Prazer recebê-lo aqui no Hora H do Agro. O prazer foi todo meu. Obrigada, até a próxima. E a gente segue porque o plantio da soja na temporada 22-23 já começou em algumas regiões do Brasil. A consultoria AG Rural informou nesta semana que os trabalhos de campo se concentram principalmente no Paraná, onde o vazio sanitário terminou no último fim de semana. Ao Hora H do Agro, alguns agricultores relataram, inclusive, que algumas áreas já estão com a semeadura concluída. O estado do Paraná foi favorecido pela chegada das chuvas. Mato Grosso do Sul e São Paulo também já iniciaram o plantio, mas os trabalhos acontecem de forma mais concentrada em áreas irrigadas. Até o momento, 0,1% da área estimada com soja no Brasil está plantada, percentual em linha com a média histórica para este período. Um dos destaques nesta semana foi a elevação dos juros nos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central do país, aumentou a taxa de juros em 75 pontos percentual para uma faixa entre 3% e 3,25% ao ano. A decisão foi unânime entre os membros do comitê e tem como objetivo controlar a inflação no país,
que atinge um dos mais altos patamares em décadas. O presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, afirmou que mais elevações nos juros serão apropriadas e que a instituição monetária manterá os juros em nível elevado por um tempo. As taxas de juros nos Estados Unidos estão no mais alto patamar desde 2008. Já aqui no Brasil, o Banco Central brasileiro decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. E há algumas projeções apontando que o ciclo de alta de juros pode ter chegado ao fim. Nós vamos tratar destes assuntos entendendo quais são os impactos dessa alta de juros nos Estados Unidos para a taxa de câmbio, o custo do dinheiro e mais debates sobre o agro brasileiro com os nossos convidados. Pedro Ramos, que é economista-chefe do Sicredi. Pedro, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kelly, pela oportunidade de estar mais uma vez no seu programa. E olá a todos que nos assistem hoje. Muito obrigada, Pedro. Roberto Padovani, economista-chefe do BV, seja muito bem-vindo. Oi, obrigado pelo convite. Keren, obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês. Vamos começar então. Pedro, como que essa elevação nos juros dos Estados Unidos afeta o agro do Brasil? Deve ter algum efeito na tendência de dólar daqui para frente? Conta pra gente. Bom, é natural quando os Estados Unidos sobe a taxa de juros, ele por ser o país, né, de maior credibilidade aí no mundo, né, tem alta reputação, ele acaba drenando os recursos do planeta, especialmente dos países em desenvolvimento, e carrega para os Estados Unidos, né? Mas no caso do real, a gente tem observado o Brasil bem posicionado enquanto moeda, né? A gente tem uma taxa de juros já bastante elevada, o ciclo de alta de juros no Brasil começou antes do que na maior parte dos países, o nosso risco está bem ajustado à nossa nota de crédito, então deve levar o Brasil a ter uma pequena desvalorização no câmbio, mas ela não ela deve ter uma desvalorização, mas não deve ser muito grande pelos elementos que eu mencionei, mas é uma trajetória de desvalorização e com muita volatilidade, né? Esses períodos de alta americana também trazem muita volatilidade para o mercado, porque normalmente algum emergente pode ter algum problema de dissolvência durante esse processo, que ainda está em curso. Só para a gente traduzir isso em taxas, né? O Banco Central divulga a pesquisa Focus e entende que até o final do ano a gente vai ter dólar em 5,20. Qual é a sua avaliação a partir do momento em que o Fed aumenta juros e sinaliza que vai continuar aumentando? Câmbio vai ficar acima, abaixo de 5,20? Qual é a sua projeção? Olha, a gente está um pouco mais altista do que a projeção média do mercado, ligeiramente, 5,30 seria o valor que nós entendemos que o real deve depreciar e deve depreciar um pouco mais no início do ano que vem, quando o Banco Central americano continuar subindo a taxa de juros por lá. Então, alguma coisa como 5,30, 5,40 seria algo esperado para nós entre o final desse ano e o início do próximo. Muito bem, obrigada, Pedro. Continuamos com você, Padovani. Diga pra gente como a alta de juros nos Estados Unidos impacta o agro brasileiro e um dos vieses de contágio que a gente sempre quer saber é sobre dólar. O que você tem para nos dizer, hein? Bom, acho que eu vou na mesma linha do Pedro, né? Quando você tem alta de juros nos Estados Unidos, ele tende a atrair fluxos capitais para a economia norte-americana, em particular no momento em que a Europa está tendo muitos problemas com inflação alta, baixo crescimento, problemas fiscais, problemas políticos, enfim. Então você tem uma percepção de risco muito ruim na Europa, o que enfraquece o euro. Então a história que a gente tem hoje é a história de dólar alto no mundo. Aqui no Brasil, alguns fatores podem atenuar isso, né? Como taxa de juros, uma leitura um pouco mais favorável de risco em relação ao Brasil. Mas o fato é que quando você combina juros elevados nos Estados Unidos, dólar forte no mundo, e uma tendência de queda de preço de commodities, isso não ajuda a moeda brasileira. Então, eu também estou na mesma linha. Eu acho que o movimento do dólar é para cima. Cabeça nossa que você possa aí encerrar o ano no patamar de 5,50. Portanto, um cenário global bastante complicado, ainda que o Brasil esteja se saindo relativamente bem nesse processo. Interessante. Então, 5,50 em função desse cenário global. Aí eu gostaria só de aproveitar mais um ponto com você, Padovani. Recentemente nós ouvimos aqui no Hora H do Agro um outro profissional que dizia que a boa condição do país, do Brasil, em relação a outras economias no mundo, poderia atrair fluxo para cá e isso levar o dólar a patamares abaixo de 5. Essa é uma condição descartada por você. Olha, esse é um bom debate. Eu diria que o debate no mercado nas últimas 2, 3 semanas é exatamente essa. Se a gente olhar historicamente, Kenny, a gente vê
que a moeda brasileira é muito correlacionada com preços de commodities e dólar global. Commodities é para baixo, o dólar é para cima. Só que a gente tem visto nos últimos dias é uma leitura diferente. Uma leitura de que a economia brasileira tem feito reformas, isso a torna um pouco mais resistente em termos de crescimento. O mercado de trabalho é um bom exemplo, mas tem outros, tem a autonomia do Banco Central. A gente está tendo uma eleição que ninguém comenta sobre juros e quem será o próximo presidente. A gente tem a lei do saneamento que atrai investimentos. Enfim, a gente fez reformas importantes que conseguem fazer com que o Brasil fique um pouco mais blindado. Ao mesmo tempo, você tem um quadro geopolítico global que pode fazer com que a gente tenha desvios de comércio a favor do Brasil. Então, em vez dos Estados Unidos importar da China, pode importar no vizinho um pouco mais tranquilo, que é o caso da economia brasileira. A gente tem também indicadores de curto prazo no Brasil muito bons, os dados de contas externas, contas públicas, inflação, taxa de juros, são todos relativamente favoráveis, e a eleição, que poderia ser um grande problema, o mercado financeiro está bastante tranquilo com ela. Então, aparentemente, o Brasil pode ser um pouco uma ilha de tranquilidade. Eu, como tenho muita experiência de mercado, sempre duvido dessa história. Eu acho que o Brasil tende a acompanhar o mau humor global. Mas o fato é que há elementos que têm feito com que o mercado aqui no Brasil fique menos volátil, um pouco mais ancorado. Muito bem, você falou em commodities para baixo, a gente vai voltar nesse debate com você e com o Pedro, mas ainda agora para você, Pedro, a pergunta. Nesta semana, o Goldman Sachs indicou que no curto prazo vê um risco do Banco Central brasileiro ter que retomar o ciclo de alta da Selic. E uma das justificativas que a empresa cita é a inflação elevada e o risco fiscal persistente em 2023. Isso importa para o setor agro, principalmente porque a gente está no pico de alta de juros, né, 13,75%. Isso impacta no custo do dinheiro na hora de pegar um financiamento agrícola, fazer um investimento, fazer um custeio, e todo mundo quer saber se os juros vão cair. Qual é a sua avaliação? Chegou o fim o ciclo de alta de juros aqui no Brasil e a gente vai ter uma queda a partir de 2023, ou é muito cedo para dizer? Bom, Kellen, eu acredito que o Banco Central tem encerrado seu ciclo de alta de juros. Acho que as razões que fazem o Banco Central ter parado seria bastante difícil ser alterado daqui até as próximas reuniões. Teriam que acontecer elementos de alta escala. Hoje o Banco Central brasileiro, ele toma a decisão de taxa de juros baseado na sua previsão, então ele está olhando lá para o início de 2024. Então, para algo que aconteça, que tenha que acontecer na economia agora, que tenha capacidade de alterar as projeções lá da frente, são algo de elevada magnitude. Então, deveria ser algo como uma super alta dos preços dos combustíveis, um rompimento das regras fiscais, né, do Brasil, a regra do teto, por exemplo, acabar. Então, seriam cenários que, na minha visão, seriam bastante fortes, assim, uma desvalorização cambial pesada. Se a gente tiver com 5,50 de câmbio, se a gente tiver com o petróleo, né, ganhando mais 10 dólares por barril, não é isso que eu acredito que vai fazer o Banco Central voltar a subir a taxa de juros. Isso fará o Banco Central manter a taxa de juros no ano que vem mais tempo em 13,75 do que hoje tem lá nas suas projeções, que é por perto de uma queda na metade do ano que vem. E eu sou daqueles que acreditam que a inflação, né, os vetores principais da inflação estão sendo vencidos de forma gradual, né, estamos tendo recomposição de cadeias de valores, cadeias industriais, o petróleo já cai, o aperto monetário dos Estados Unidos enfraquece a demanda global, e o próprio Banco Central brasileiro já colocou a taxa de juros num patamar bastante elevado, que deve fazer com que o mercado de trabalho do Brasil desaqueça de maneira gradual também, o repasse de preço seja segurado, e a gente deve caminhar aí para uma inflação no ano que vem por volta de 5%, alguma coisa abaixo disso, e isso já permitiria ele começar a reduzir esse valor, né, alto, né, que hoje a gente tem na taxa de juros de 3,75 e na nossa projeção levar a 10,5 no término de 2023. Ainda 2 dígitos, mas bem melhor do que a gente tem hoje, né? Obrigada, Pedro. E aí, Roberto, a pergunta é para você. Como prever taxa de juros se a gente tem uma eleição no meio do caminho? E você há pouco nos dizia, né, Padovani, que há uma subdimensionamento ou subrelevância da eleição no mercado financeiro nesta eleição, né? Ou melhor, da eleição pelo mercado financeiro. A minha pergunta é: a depender da política econômica que venha pela frente
Isso muda a previsão de juro para baixo, não se confirma? O que você prevê de juros e como a eleição impacta nisso, sendo mais objetivo? Bom, o que eu acho que a gente tem, Kelly, é um ambiente global que ajuda o nosso Banco Central. O mundo todo está subindo, o mundo todo não, a Europa e os Estados Unidos estão subindo taxa de juros, a Ásia ainda não. A economia brasileira já vem subindo, né, o Banco Central brasileiro já vem subindo a taxa desde março do ano passado. Portanto, isso tudo já contrata o encarecimento do crédito e desaceleração do consumo. Não por outro motivo, as expectativas de inflação estão em queda. Então, eu acho muito pouco provável que a gente volte, né, o Brasil retome o ciclo de aperto monetário. A estratégia do Banco Central, pelo menos a estratégia que vem sendo comunicada, é de que você, ao manter os juros nominais parados com uma inflação em queda, isso aumenta os juros reais. Portanto, você vai ter um aperto adicional, não em termos nominais, mas em termos reais. Teria que realmente, para mudar esse cenário, você ter uma história fiscal totalmente diferente, que não parece ser o caso, não parece ser a sinalização. Eu acho que no próximo governo, seja quem for, nesse ambiente global mais complicado, ele tende a ser um pouco mais responsável, existe menos espaço de manobra para as escolhas de política econômica. O que sempre pode ser discutido é a velocidade em que a inflação vai cair. Mas aí eu acho que com juros nominais, como eu falei, com juros reais aumentando, você pode controlar esse processo. Então, eu acho que o Banco Central está olhando o cenário, tem cenários nesse momento de desaquecimento, desinflação, existe uma preocupação com o risco fiscal, mas isso o Banco Central não vai poder antecipar, ninguém vai poder antecipar. O fato é que o que a gente conhece nesse momento é que a economia mundial começa a desacelerar e os movimentos dos bancos centrais internacionais contribuem para a manutenção da taxa aqui no Brasil. Muito bem, então a gente vai acompanhando tudo isso de perto. Eu volto com vocês já, porque a gente vai dar início a uma nova discussão que impacta demais na economia, no agro, e a gente quer ouvir a opinião de vocês. Esperem aí que a gente volta já. A Rússia iniciou nesta semana um referendo com o objetivo de anexar 4 cidades ucranianas ocupadas pelo país. Essas 4 cidades representam cerca de 15% do território da Ucrânia e a expectativa é que essa votação ocorra até a terça-feira. A medida abre espaço para uma escalada das tensões e, no caso do agro, algumas consultorias já revelam ceticismo em relação a uma renovação do corredor de exportação de grãos. Vale lembrar que nesta semana o presidente Vladimir Putin convocou 300 mil reservistas para lutarem na guerra na Ucrânia. Essa foi a primeira mobilização nacional do país desde a Segunda Guerra Mundial. No anúncio que foi televisionado, ele também alertou o Ocidente que, se a chantagem nuclear continuar, Moscou responderá com todo o vasto arsenal atômico. Enquanto isso, os impactos da crise energética na Europa continuam. Nesta semana, a gigante de fertilizantes Yara informou que vai paralisar a produção na unidade belga devido aos altos custos com o gás natural. Vale lembrar que no mês passado a empresa já havia indicado uma redução na produção de amônia pelo mesmo motivo. Eu volto para os nossos convidados para tratar justamente dessa crise energética na Europa. Pedro, a pergunta é para você. A continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia, isso somado à inflação alta em diversos países do mundo, qual é o efeito mais imediato para o agro brasileiro? Risco ou oportunidade? Bem, eu acredito que, do ponto de vista de atividade global, a gente deve ter uma desaceleração mais intensa, exatamente puxado pela atividade na Europa, mas usualmente a desaceleração global ela não leva, principalmente para os itens alimentícios, né, o algodão é um pouco diferente, mas nos ramos alimentícios, os commodities tendem a sofrer menos em períodos recessivos, né, quando o mundo entra em recessão. Então isso faz com que a gente não tenha uma grande revisão de preços para baixo, e aí tem a questão específica da Ucrânia, da capacidade de conseguir exportar os grãos que ela costuma produzir. Então, no caso, o trigo é o principal. Então, nesse caso, é possível que a gente tenha até não, mesmo com uma desaceleração da atividade global, a gente não tenha quedas de preço, né? No fundo, a gente não tem isso no cenário, uma queda acentuada de preço de alimentos no ano que vem por parte dos commodities, né? Então, isso é uma parte relevante. Agora, tem uma outra parte que diz respeito ao custo de produção e à rentabilidade, principalmente da safra americana do ano que vem, né? A partir daquela safra, portanto, do Brasil de verão a seguinte, né? Nós vamos começar a discutir um pouco
pouco a rentabilidade da produção agrícola. Certamente já está contratado uma margem substancialmente menor, e a gente acredita que no caso dos Estados Unidos a gente vai ter alguns estados operando com margens negativas, inclusive. Dependendo da dificuldade de produção de insumos agrícolas no próximo ano, isso pode se estender a uma parte maior do território americano, etc. Então a gente vai estar falando de pelo menos uma rentabilidade mais baixa nos próximos ciclos do que a gente teve no passado recente. E é claro que a gente pode voltar também àquela discussão de falta de insumos para algumas culturas, etc., que foi uma conversa que eu acho que perdurou bastante o mercado agrícola brasileiro durante 2021. A gente continuar, desde 2021, né, a gente continuar discutindo em 2023. Muito bem, muito obrigada, Pedro. Padovani, diga pra gente como o Brasil está inserido nesse contexto de guerra. Aqui tem dados melhores da economia, como você há pouco mencionou. Quais são os efeitos que a guerra vai gerar para o agro? É cenário de desafio ou de oportunidade, somado a essa crise energética na Europa? Bom, Kelly, a primeira coisa é que o agronegócio vem sendo o destaque da economia brasileira há muito tempo. Eu acho difícil imaginar um cenário que ele deixe esse posto. A gente tem uma combinação que eu nunca tinha visto na minha carreira, que é produção em alta, dólar historicamente em patamares desvalorizados, ajudando o exportador, e preços internacionais um patamar interessante. Então, quando a gente olha a médio prazo, o que a gente vê claramente é uma desaceleração global. A gente tem aperto no crédito nos Estados Unidos, na Europa, além da questão da alta de juros, a gente tem incertezas com relação ao momento geopolítico, provavelmente teremos muitas tensões políticas e fiscais à frente. A Ásia mostra um ciclo, principalmente a China, de desaceleração, portanto, o quadro de crescimento não é bom. Com menos demanda global, seria sensato imaginar uma queda dos preços de commodities, em certo sentido, o que a gente tem visto nos últimos meses. Porém, Kellen, tem um ponto interessante que é o lado da oferta. A gente tem problemas climáticos nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. A oferta de petróleo e gás contribui para um sentimento de que os preços de commodities, matérias-primas de maneira geral, por conta da oferta, possam mostrar uma maior resistência. Então, a leitura que a gente tem feito é que nos próximos meses a gente ainda consegue sustentar preços agrícolas internacionais, mas provavelmente ao longo de 2023 esses preços voltem a cair. Mas no curto prazo eu acho que ainda é um cenário absolutamente positivo para o agronegócio, até porque a gente não espera nenhuma grande mudança do ponto de vista de produção local ou de cotação da moeda norte-americana aqui no Brasil. Então eu acho que é um quadro inédito e positivo que se mantém. Muito bem, quero agradecer a você, Padovani, ao Pedro, agradecendo então ao Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi. Muito obrigada, volte sempre, Pedro. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e ficamos à disposição para uma nova oportunidade. Obrigada a você e a Roberto Padovani, economista-chefe do BV. Volte sempre, Padovani, um prazer recebê-lo também. Obrigado pelo convite, Kellen, obrigado pela conversa, Pedro, conte comigo. Até a próxima, obrigada a vocês. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, reduziu nesta semana a produção de café do Brasil em 3 milhões de sacas em comparação com a estimativa realizada em maio. A queda ocorre devido a problemas climáticos que afetaram as lavouras no ano passado, como o tempo seco e as geadas. Com isso, a produção brasileira foi projetada em 50,3 milhões de sacas, um aumento de 5,6% em relação à temporada anterior. A safra de café arábica foi indicada em 32,4 milhões de sacas e a de café Conilon deve ter um novo recorde, projetado em 18 milhões. A colheita no Brasil já atinge 99% da área e agora os produtores acompanham as condições climáticas para a nova temporada e pegamento das floradas que ocorrem antecipadamente. Muito bem, e agora eu tenho um recado para você. Produtor, o tempo fechou para as doenças de hortifruti. As doenças que atacam HF causam danos graves às plantas e, consequentemente, perdas na produtividade e na rentabilidade da lavoura. Mas se houver previsão de míldio, requeima ou alternaria na sua região, você pode contar com Totality, o fungicida da Irrara que tem eficácia em diversas culturas, maior período de controle e ainda duplo mecanismo de ação.
Totality é o fungicida que age mesmo em condições climáticas favoráveis às doenças. Faça chuva ou faça sol, você pode contar com o portfólio completo da Irrara para todas as fases e ameaças de HF. Acesse o site irrara.com.br ou o QR Code que aparece na sua tela e deixe o tempo abrir para a produtividade da sua lavoura. Na hora H da proteção de HF, é Irrara. Pode confiar. O Hora H do Agro fica por aqui. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento